Voltamos com aquela listinha para relembrar, para conhecer filmes exploitation, sexploitation, alguns bem antigos, outros bem mais recentes, mas eles têm algumas características em comum. Primeiro, porque eles dizem ser filmes de terror, filmes assustadores, horripilantes. Em segundo lugar, é porque na verdade eles priorizam a interatividade entre os seus personagens, principalmente sem roupa. Então vamos lá para mais uma listinha. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre esses filmes de terror que mais parecem aqueles filmes mais maduros, com o pessoal daquele jeito, livre, né, e se amando e fazendo as coisas. E eu gosto de contextualizar, tá? Várias dessas obras aqui, não todas, mas muitas, vieram lá na época do exploitation, década de 70, década de 80, né, em que era muito misturado essa coisa do erotismo, do sexo com o terror, com o horror, né? E aí são obras europeias, são obras americanas, né? Do mundo inteiro. Juntava tudo isso e hoje a gente vai listar mais algumas delas. Eu queria pedir para você, a gente tá chegando em quase 1.300.000 inscritos do Refúgio Cult aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se você gosta dessas listas, das análises e ainda não se inscreveu, se inscreva, ajuda pra caramba, o YouTube entende que você gosta dos conteúdos e, né, dá aquela força, recomenda mais, etc. O primeiro da nossa lista veio lá de 1990, chamado The Haunting of Morella, ou como veio aqui pro Brasil, Morella, o Espírito Satânico, dirigido por Jim Wynorski. Bem, vamos lá. Primeiramente, esse filme é baseado bem livremente, bem abertamente em um conto do Edgar Allan Poe. Sim, né? Uma história do Edgar Allan Poe com aquelas coisas com o povo pelado. Pois é. Esse filme, apesar de ter vindo lá no iniciozinho da década de 90, ele aproveita muito das temáticas e elementos do cinema exploitation, de horror, das sacanagens que vinha lá da década de 70, década de 80, que é o quê? Bruxaria, cultos. O filme começa com Morella, uma mulher que é morta acusada de bruxaria. O tempo passa, mais precisamente 17 anos, e o espírito de Morella está tentando retornar, mas não de uma maneira simples, através do corpo da sua filha, jovem, né? E ela tá nem aí, ela quer viver no corpo da filha dela. E aí, meu amigo, você espere seduzência, você espere personagens tentando matar os outros para conseguir um objetivo ou para simplesmente se vingar, tirar alguém do caminho. Então espere sim aquelas cenas meio softcore, aquelas coisas do pessoal indo pra floresta e atiçando um personagem em meio à cachoeira, né? E aí todo mundo fica como vê ao mundo e de repente, quando o bem bom tá prestes a acontecer, a morte. Bem, o filme tem algumas cenas, alguns exemplos mais ou menos nessa linha, e esse filme ele foi simplesmente detonado pela crítica, pela audiência, pelo público, né? Foi um filme que fez muito pouco dinheiro nos cinemas, muito teve dessa repercussão da crítica também, falar que o filme era apenas uma mera desculpa para colocar as suas personagens femininas nuas, né? E que todo o contexto histórico e todo o elemento de terror e bizarro, ele acabava ficando pífio, né? Frente às prioridades aí do filme. That shocked a generation. Falando em bruxa, falando em seita, falando em poderes, a gente tem o próximo que é Virgin Witch. Produção britânica de sexploitation lançada originalmente em 1971. E por que eu digo isso? Porque o filme, ele, né, surgiu, a data oficial de lançamento dele é 71, porém a galera na Inglaterra falou assim, ó, não vai lançar isso aí não, vai lançar esse povo aí, sem roubo, não sei o quê. Que palhaçada é essa, né? Vocês estão achando o quê? E é inclusive o ano lá do Laranja Mecânica também, né? Esses filmes, eles sofreram censuras por conta da nudez, né? Impactava ali os sensores, a galera que passava pelo filtro.
E aí esse filme ele só foi lançado cerca de pouco mais de um ano depois, né, em 1972, tendo ali alguns cortes, algumas filtragens ali no material original. O filme é dirigido pelo Ray Austin e segue duas irmãs jovens tentando a carreira de modelo. Inclusive, as duas irmãs protagonistas do filme também são irmãs na vida real, que é a Anne e a Vicky Michelle, né? Elas fazem essas jovens que estão ali, conhecem um grupo de pessoas, fotógrafos, pessoal agenciando elas, né? Querendo levá-las aí para o mundo da modelagem. Elas brilham os olhos, falam, pô, você é a nova Gisele Bündchen, como se a Gisele Bündchen já existisse em 1971, né, Lucas? Mas é isso aí. A grande questão é que tudo isso é um plot, tudo isso é uma conspiração para essas meninas entrarem em uma seita de bruxos. É isso mesmo. A galera fala, né, as jovens, elas são o quê? Virgens, como, né, diz aí o título do filme, Virgin Witch. Os interesses crescem, né, eles vão tentar ali cercar essas meninas de todos os lados para levar pro lado deles lá para fazer as maracutaias, as magias. E aí tem todo um lance, né, que uma das personagens, uma das irmãs, tem poderes psíquicos, o que vai dificultar a vida ali do pessoal da seita, né? O que acontece, Lucas? Tá, mas aonde que tá a malemolência, a safadagem, como eu gosto de chamar aqui? Bem, justamente nas personagens da protagonista, o lance da modelo, elas em momentos mais íntimos, aí sai ali do chuveiro, aí o jeito tal. Tem mais pro final do filme algumas cenas, né, do bacanal ali, bruxo, né? Imagina aí imagina aí aquele padrãozinho mesmo, da galera fazendo as seitas, os rituais, porém trajados com absolutamente nada. É assim que é Virgin Witch. Além do problema lá com a censura e tal, as próprias protagonistas do filme, após o filme ser lançado e tal, elas falaram, o diretor só queria que a gente tivesse, ele queria utilizar o filme para mostrar os nossos corpos e apenas isso. E bem, eu não posso falar que ela tá errada, tá? Mas cadê o contrato nessas horas do negócio ali? Será que não teve contrato? Será que ela não tava sabendo? O que aconteceu aí? Número 3, Inverno de Sangue em Veneza, de 1973. Filme ítalo-britânico dirigido por Nicolas Roeg, e esse filme aqui ele é um pouco diferente dos demais, porque ele se trata apenas de uma cena daquele jeito. É uma cena intensa, é uma cena ali que demora uns 2 minutinhos, beirando ali uns 3, provavelmente. Porém, é uma cena que foi muito polêmica. Mais uma vez, estamos falando de uma produção lançada lá no início da década de 70, em 1973, e aí os censores da época já ficavam, meu Deus do céu e tal. Esse filme aqui, como a cena ela tá mais mocada ali no meio do filme, não causou tanto alarde assim como outros exemplos aqui, mas muita gente na época falava que a cena de sexo entre o casal principal aconteceu de verdade. Não, porque não tem como, não ficou muito evidente ali, realmente, o pessoal e tá, aquela coisa, mas, gente, é perspectiva, ângulo de câmera, engana pra caramba. Calma lá, não vamos nos emocionar. Tanto é que o protagonista do filme, o Donald Sutherland, né, grande ator aí, conhecidíssimo, ele falou várias vezes em entrevistas, galera, é o seguinte, meus amigos, deixa eu falar um negocinho pra vocês, não rolou não. Né, a gente atuou mesmo, sabe? Atuação, profissionais e tal. Parece, beleza. Aí é mérito do diretor e da montagem do filme que fez o negócio ficar genuíno, mas não rolou. E aí muita gente critica o filme. Eu gosto muito do filme, tá? É um filme que fala muito sobre o luto, a perda desse casal, da filhinha deles. Tem vídeo aqui no canal só pra esse filme, assiste lá. É um filme que vale muito a pena. E aí tem sempre a galera que sim, critica o filme. Será que essa cena era realmente necessária, é uma cena meio fora de contexto? E na minha opinião a cena existe, né, e é uma cena só, tá? Não é igual filmes aqui que tem 5, 6 cenas no mínimo durante o filme, justamente para mostrar o amor, a intensidade, né, a ligação entre aqueles dois personagens. Número 4, esse sim, meu amigo. Esse eu fui assistir pra fazer essa lista aqui, que eu já tinha ouvido falar que o negócio era brabo ali. Eu tô falando de 29 Palms, de 2003. Esse aqui é um pouquinho recente, né? Não dá pra falar que é recente. Meu Deus do céu, o tempo tá passando rápido demais. 2003 tem 20 anos, então
Não é recente, não. 29 Palms é uma produção francesa dirigida por Bruno Dumont. Lucas, ele é parente do Santos Dumont? Não faço a mínima ideia. Perguntem pro Bruninho. Porém, Bruninho dirigiu um filme, meu amigo, que ele começa até com um apelo meio dramático, uma coisa ali, thriller. Seguem dois personagens, uma mulher russa e um fotógrafo americano, que eles estão hospedados ali em um motel, num deserto na Califórnia. E eles se conhecem, eles tentam se comunicar e muito do filme é sobre essa coisa, esse conflito de comunicação entre os dois personagens, né? Que eles não entendem muito bem o que o outro tá falando, né? Eles arriscam ali um francês, que é o que eles entendem mais, e logo mais o que que acontece? Sim, eles começam a brigar e eles começam a fazer a interagida. E aí, meu amigo, é na piscina, é no quarto, é no meio do deserto. Sim, no meio do deserto, assim, área pública, qualquer pessoa pode chegar, o povo tá lá. O filme valoriza muito, né, essa dinâmica, digamos assim, dos personagens, né, essas tentativas de diálogos, a imensidão dos ambientes, do deserto. E aí você vai me perguntar, Lucas, peraí, tá, mas explica aqui pra gente uma coisa. Você não falou que essa lista é de filme de terror, que diz ser... Pois é, sim. Esse filme ele começa nessa pegada mais dramática, coisa e tal, mas o final dele, ele pega tudo isso e quebra. Quebra, joga fora, porque simplesmente o negócio é bizarro, é pesado. Eu não vou adentrar muito, né, nos pormenores do filme, até caso você tenha curiosidade de ver isso aí. Mas pelo amor de Deus, só não vai botar o filme pra passar no almoço de família num domingo com as tias passando, que vai dar ruim. Mas digamos que essa paz deles, esse paraíso que eles estão ali fazendo, ó, vamos viver do amor, vai ser interrompido por uma galerinha ali que vai fazer coisa com esses dois aí, que meu amigo, tá? E é aí que entra o aspecto, o elemento de horror no filme, né? A certa brutalidade ali do filme e tal, mas até lá é muito tempo do erotismo mesmo. Número 5, uma produção japonesa lançada em 1975 chamada Wolf Guy, que veio aqui pro Brasil com o nome maravilhoso de Lobisomem Enfurecido. É isso mesmo. Lobisomem pidão? Não, Lobisomem Enfurecido, calma. Filme dirigido por Kazuhiko Yamaguchi e que tem como protagonista o astro japonês Sonny Chiba. Meus amigos, peguem os elementos que tem em Wolf Guy. Você tem sim lobisomens, você tem clã de lobisomens, você tem superpoderes, você tem investigações, ou melhor, personagens que são lobisomens e que também são ali detetives e que usam seus poderes para investigar crimes misteriosos. O filme, ele gira em torno de figuras poderosas, políticos, mafiosos, criminosos que, né, estão envolvidos aí em uma teia de conspirações, de crimes, né, e tudo isso naqueles ambientes. Aí você tem lá strip club pra caramba, você tem vários momentos com personagens femininas ali, sem as roupas, né, nesses lugares ali, com esses magnatões. E aí você pode imaginar a repercussão que esse filme teve na década de 70 lá no Japão, né, você pode imaginar que o pessoal não gostou muito e que gerou muita polêmica, né? E pra quem tá se perguntando, sim, Wolf Guy, essa história aqui também é baseada em um mangá bem antigo. E o último da nossa lista, para fechar com, né, chave de safadagem, é óbvio que eles tinham que estar aqui nessa lista. O cinema italiano, lá de 1983, Woman's Prison Massacre. Ou como vê aqui pro Brasil, acredite se quiser, tá? Emanuele a Detenta. Se tem Emanuele no nome, o que você vai imaginar? Apesar de não ser, né, o nome original do filme, nem passar perto disso, sim, tem lá a personagem que chama Emanuele. E o que é mais irônico desse filme aqui, diferente de outras e várias outras versões de Emanuele por aí, a Emanuele aqui, feita pela Laura Genser, ela não vai na onda das outras não, tá? Ela fica ali de roupa, comportadinha, mas
outras personagens ali, meu amigo. Sim, as mulheres estão presas, estão ali num presídio só de mulheres. E aí tem todo o cotidiano, as prisioneiras malas sem alça, tem os guardinhas lá que não vai facilitar nada a vida das detentas. Só que o negócio vai complicar e muito quando 4 prisioneiros extremamente perigosos de um outro lugar lá, eles acabam invadindo a prisão feminina e tacando terror. E aí, meu amigo, você pode imaginar, né? E esse filme aqui, ele é um combo, né, do que o cinema italiano trazia ali na década de 70, década de 80, que aí você vai ter morte, você vai ter tortura, abuso, de vários jeitos inimagináveis. Inclusive, tem uma cena nesse filme que uma das mulheres ali, né, sabendo que o cara tá vindo e coisa e tal, ela esconde uma lâmina, sabe? Tipo, lâmina, barbear e tal, ela esconde uma lâmina dentro da negócio dela pra quando o cara... Você entendeu? E aí você pode imaginar que a prisão vira um campo de guerra, mas é óbvio que o filme não vai desperdiçar momentos do povo sem roupa pra caramba. Maximum security has just gone to hell. Então é isso, meus amigos, mais 6 filmezinhos, ó, que são, com exceção de um, que é o Inverno de Sangue e Veneza, né, que esse aí, beleza, eu acho que ele é mais um thriller, né, e tem um aspecto dramático, mas os outros 5, meus amigos, você vai ter aí no mínimo meia dúzia de cenas, cada um aí para demonstrar todo esse lado malemolente, né? E você conhecia alguns desses filmes? Já assistiu alguns desses filmes? O que vocês acham desses filmes? Me deem mais exemplos de filmes que possam integrar essa lista. Lucas, eu fui ver com a minha avó tal filme, com a minha tia, ou fui achar e tal, e de repente, ó, é uma cena atrás da outra. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço e até mais.